como se alimentar sem que a glicose aumente exageradamente lá nas alturas. Esse é o tema do vídeo de hoje. Se você é diabético tipo 2 ou pré-diabético, e eu sei que vocês precisam controlar a glicose 360 dias, o ano inteiro. E as festas de fim de ano estão chegando. E para quem precisa controlar a glicose, não tem férias, não tem pausa nas festas, tem que controlar a glicose mesmo no Natal, no primeiro de ano. Então, se você precisa desta informação, assista esse vídeo até o final. E eu já peço para você, antes que você esqueça, de deixar o seu like, o seu joinha, se inscrever aqui no canal para não perder nenhuma informação como essa, porque este canal foi criado para você, diabético tipo 2 e pré-diabético. Mas vamos ao que importa. Olha, para quem precisa controlar a glicose 360 dias do ano, as festas que estão chegando, que faltam apenas um mês para o Natal. Vamos arredondar, hoje é dia 23, a festa começa no dia 24, véspera do Natal, mas não tem pausa. Precisa controlar a glicose de segunda a segunda, feriado, sábado, domingo, Natal, primeiro de ano. Então, por isso que esse vídeo vale para você comer com segurança o ano inteiro e não somente nas festas de fim de ano. Mas eu tenho certeza que uma preocupação começou a surgir na sua cabeça. Por quê? Porque as festas estão chegando, como eu comentei. E o que acontece? Comilança, muita oferta de carboidrato. E é justamente o carboidrato que você precisa controlar, que você precisa perceber a quantidade, que você precisa remediar para ter o controle glicêmico, não é mesmo? E só de pensar a comilança que vai vir, já começa a gerar um sentimento em você, um sentimento de medo, um sentimento de raiva. Por que eu tenho essa doença? Por que eu estou sempre controlando o que eu devo comer? Entra ano e sai ano e é sempre a mesma coisa. Eu estou sempre no mesmo lugar, controlando a minha glicose sem saber o que comer, o que fazer. Não é mesmo? Só que quanto mais revoltado você fica, quanto mais chateado você fica, pior é o controle glicêmico. Por quê? Porque o estresse faz aumentar o cortisol e o cortisol interfere no controle glicêmico. E aí, você deve se perguntar, ou se você pudesse falar comigo, falar: Carla, deixa eu fazer uma pergunta, mas como não ficar nervoso sabendo que eu preciso controlar a minha glicose? Já fui na internet, já procurei receitas sem carboidrato ou com pouco carboidrato e receitas salgadas, receitas doces, todas têm carboidrato. Como não ficar nervoso? Eu concordo com você. Eu concordo. Você sabe por quê? Porque se você já procurou receitas na internet, você já percebeu que tudo tem carboidrato. Tudo tem carboidrato. Receitas salgadas, receitas doces, tem carboidrato. Por quê? Porque o carboidrato é o alimento em maior oferta que nós temos, em maior quantidade, variedade de alimento é o carboidrato. E as receitas, mesmo que você coloque um adoçante ali, vai ter carboidrato. Farinha vira glicose na corrente sanguínea. Amido de milho vira glicose na corrente sanguínea. Fécula de batata, farinha de amêndoas. Mesmo esses ingredientes na sua receita com o adoçante, como eu falei, você está ingerindo ingredientes que vão virar glicose na corrente sanguínea.
Então não adianta colocar adoçante na sua receita doce. Por quê? Que vai fazer uma receita com o quê? Não sei se você sabe, mas as receitas low carb, elas têm carboidrato. A palavra carb, ela é a abreviação de carboidrato. Então significa low carboidrato. Low carb. Tem carboidrato nesta receita. Em pequena quantidade, mas tem. Só que aí você fica confiado que é uma receita low carb e acaba comendo a mais. E aí esse a mais não vai te ajudar. Por quê? Porque vai virar glicose na corrente sanguínea da mesma forma. Porque tem carboidrato nesta receita, mesmo low carb. Então tudo tem carboidrato. Tudo. E este nervoso que você está sentindo, esta angústia que você está sentindo, ela é muito válida, porque sim, tem que se preocupar com o controle glicêmico todos os dias, em todas as refeições, mesmo nas festas. Não tem jeito. Só que tentar excluir o carboidrato não é o melhor caminho. E você já viu que mesmo tentando uma receita que não tenha carboidrato, que o carboidrato não é só o açúcar, outros ingredientes também viram glicose na corrente sanguínea? Não tem, é extremamente difícil. Sem falar que o carboidrato, ele não é só fonte de açúcar. Ele também tem vitaminas, tem minerais, tem fibras, que ajudam no controle glicêmico. A questão de consumir o carboidrato é uma linha tênue. De um lado, se você comer com qualidade, quantidade adequada, você tem saúde. Do outro lado, se você comer exageradamente e sem prestar atenção no que você está comendo, você tem a doença. Então, comer o carboidrato é uma linha tênue, muito tênue para a saúde e para a doença. Mas o carboidrato que adoece é o mesmo carboidrato que restabelece a saúde. Por incrível que pareça. Parece controverso, mas não é. E eu não estou brincando. Não estou brincando. Não tem pegadinha e eu não vou sorrir no final. É verdade. Tanto que lá no meu Instagram, em um dos meus posts, teve um senhor que escreveu na legenda do post, comentou o seguinte: Carla, depois que eu comecei a colocar frutas na minha alimentação, eu comecei a ter o controle glicêmico. É lógico, dentro de uma quantidade controlada, tudo bem orientadinho. Mas Por quê? Porque o carboidrato não é só açúcar. Os alimentos que contêm carboidrato não têm somente o açúcar. Tem também vitaminas, minerais e fibras. Quantos de vocês que excluem o carboidrato e têm constipação e têm problema intestinal, dores na região abdominal, não consegue ir ao banheiro adequadamente? Por quê? Porque está faltando fibra, por medo de comer o carboidrato, por não saber como comer. Então, o que eu quero deixar neste vídeo de hoje para vocês? A questão não é exclusão, mas sim aprender a comer o carboidrato. Quanto de carboidrato eu devo comer? Essa é a pergunta que você deveria se fazer. Ou se você já faz essa pergunta, maravilhoso. Quanto de carboidrato eu devo comer? Para que a minha glicose não aumente exageradamente 2 horas após a refeição, mas que fique dentro de um valor seguro, desta faixa segura de glicose após 2 horas a refeição que eu ingeri uma alimentação com carboidrato. Essa é a questão. É esse aprendizado que você deve ter e que deve ser feito o ano inteiro. Não só agora nas festas de fim de ano, o ano todo, porque o controle glicêmico é para o ano inteiro. Pois bem, presta muita atenção
sobre o que eu vou falar agora. Agora é extremamente importante. Para o que você está fazendo para você ouvir com muita atenção o que eu vou falar. Existe sim uma forma segura de você comer carboidrato, sem que a sua glicose aumente exageradamente 2 horas após que você fez a refeição. E qual é essa forma? Qual é essa quantidade de carboidrato? A quantidade de carboidrato, ela fica em uma faixa entre 130 gramas de carboidrato até 170 gramas de carboidrato. É uma faixa segura que você pode comer sem que a glicose aumente exageradamente 2 horas após a sua refeição. E como que você vai saber qual é essa faixa? Porque é uma faixa muito grande. Pode ser 130 gramas, 135, 140, 145, 150, 155 gramas de carboidrato, 160, 165, até o máximo 170 gramas de carboidrato. Então, é uma faixa grande de carboidrato. E eu estou falando não da quantidade que você vai comer ali das gramas daquele alimento. Não são 130 ou 140 gramas de um alimento, não. É 130 gramas de carboidrato, ou 140, 150, 160, 170 gramas de carboidrato durante o dia. E essas gramas de carboidrato, elas são divididas em 5 ou 6 refeições. E quando a gente fala de gramas de carboidrato, eu estou falando da carga glicêmica do alimento. E o que significa isso? O que significa carga glicêmica do alimento? Significa que cada alimento tem uma carga glicêmica daquela porção. Então, eu vou dar um exemplo para ficar melhor para você. 3 colheres de arroz, 3 colheres de sopa de arroz, tem 15 gramas de carboidrato. Vamos dizer que você deva comer durante o dia 140 gramas de carboidrato, que a sua meta seja 140 gramas de carboidrato. Essas 15 gramas de arroz, essas 15 gramas de carboidrato dentro da porção do arroz, das 3 colheres de sopa de arroz, elas vão ser deduzidas das 140 gramas de carboidrato do seu dia. Entendeu? E aí, logicamente, vai ter um carboidrato ali no café da manhã. Vamos dizer que tenha mais 15 gramas de carboidrato de uma porção do alimento. Não é o peso da porção, não é. Presta atenção, não vai querer pesar lá 15 gramas de arroz que vai dar errado, não dá. 15 gramas são de carboidrato que contém as 3 colheres de sopa de arroz. E aí vamos colocar para exemplificar melhor que no seu café da manhã tenha também 15 gramas de carboidrato. 15 gramas do café da manhã mais 15 gramas do almoço, 30 gramas. Essas 30 gramas nós vamos diminuir lá dos 140. Então, 140 menos 30 fica 110. E aí é feito a dedução do carboidrato da porção daquele alimento. E cada alimento varia a quantidade,
Batata é uma, massa é outra, a fruta é outra, e nós temos uma variedade imensa de fruta, então cada fruta tem a sua carga glicêmica, tem a sua quantidade de carboidrato por porção. Lembre, sempre carga glicêmica, a gente está falando do açúcar por porção e não do alimento. Não é índice glicêmico, tá bom? Que geralmente muitas pessoas fazem o controle glicêmico pelo índice glicêmico. Não, esta forma é da carga glicêmica. Por isso que você consegue se alimentar durante todos os dias do ano com uma meta de carboidrato para ser atingida durante o dia, sem que descompense a sua glicose 2 horas após a sua refeição. Mas, como eu estava falando, e eu parei, fiz uma pausa, um parênteses, para explicar todo esse funcionamento, como que é, mas eu tinha feito uma pergunta seguinte: mas e aí? Como que eu sei qual é a minha meta de carboidrato por dia? Como que eu sei se é 130, 140, 150, 160? Como que eu sei? O que vai determinar a sua meta de carboidrato por dia é o valor da sua glicose. Se a sua glicose está com um valor mais próximo do adequado, é uma quantidade. Se a sua glicose está muito alta, é outra quantidade. Além disso, tem os exames de sangue que também contam hemoglobina glicada, valor de insulina, triglicerídeo, tudo isso contribui para a gente escolher a sua meta. Então, é muito individual. E não tem como eu falar para você assim, ó, a meta para qualquer diabético e pré-diabético é essa. Seria justo eu colocar todo mundo no mesmo nível, como se todo mundo tivesse com o mesmo valor de glicose, sendo que é diferente para cada um? Então, por isso que é necessário saber como que anda a sua saúde, a sua glicose, para depois escolher a meta e aí sim você se alimentar desta forma, com segurança, sem medo, para conseguir aproveitar as refeições que você vai fazer, sem ter esse medo, essa insegurança, essa angústia das festas que estão por vir. E não digo só as do fim do ano. Por quê? Porque a gente tem outras comemorações durante o ano. Quais são elas? Natal. Natal é agora, daqui um mês. Tô com o Natal na cabeça. Mas tá bom, vamos começar com o Natal. Natal, primeiro do ano, depois vem Carnaval, aniversários, muitos aniversários, porque é aniversário da avó, aniversário do tio, aniversário da mãe, aniversário do filho, aniversário do neto, não é? Recebe visita e as comemorações são feitas em volta da mesa, sempre em volta da mesa. Senta, fica conversando. Às vezes a pessoa se exclui. Eu sou filha de pai diabético tipo 2 e de avó. A minha avó paterna também era diabética tipo 2. E há muito tempo, na época da minha avó, não tinha tanta informação como se tem hoje. Então, eu conversando com a minha mãe outro dia, e ela me contou o seguinte, que a minha avó, ela sempre ia visitar a nossa casa depois da refeição. Ela nunca ia almoçar ou jantar lá em casa. Quando ela ia dormir lá na nossa casa, ela ia depois das 6. Porque daí nós já tínhamos jantado, ela tinha feito a jantinha dela e ela ia só para dormir. Por quê? Porque ela não comia na casa de ninguém. Ela não comia na casa de ninguém por conta do controle glicêmico. Então, você veja, mas isso, gente, é nos anos 80. Hoje, com tanta informação, com tudo isso que eu estou passando para vocês, não tem essa necessidade. Dá perfeitamente para participar do convívio da família, comendo aquela preparação que a família fez,
dentro de uma porção segura de carboidrato para não aumentar a sua glicose. E aí, agora que eu já expliquei que existe um jeito, graças a Deus, de você se alimentar sem excluir carboidrato, sem você se excluir das festividades, das comemorações da família durante o ano todo, eu quero pedir permissão, educadamente, para falar sobre a forma que eu trabalho através da contagem de carboidrato, que eu dei uma pequena amostra para vocês agora. Como que funciona a forma que eu trabalho? Vai que você se identifique, vai que você esteja precisando deste jeito de se alimentar e você acaba aderindo ao meu método de trabalho para ter o controle glicêmico. Então, eu trabalho com o controle glicêmico sem exclusão de carboidrato. E desenvolvi um método que se chama método Carbofácil. E por que esse nome, Carbofácil? Já falei que o carb é a abreviação de carboidrato. Exatamente. Fácil, por quê? Porque é fácil comer carboidrato através deste método. Joinha? Então, eu desenvolvi este método, onde você vai ter uma meta de carboidrato por dia. E como que nós vamos definir? Você vai passar em atendimento comigo, vai enviar os teus exames para mim, você vai enviar um dia do seu controle glicêmico, glicose em jejum, glicose 2 horas depois que fez o café da manhã, glicose antes do almoço, glicose 2 horas que fez a refeição do almoço, glicose antes do jantar, glicose 2 horas depois do jantar. Com este parâmetro, eu vou conseguir te dar uma devolutiva, como que está a sua saúde no geral, e definir a meta de carboidrato para você. E te explicar como que você vai fazer. Como que você vai fazer para se alimentar com carboidrato dentro dessa meta que a gente definiu para não ter picos de glicose. E essa contagem de carboidrato, ela não é feita manualmente. Não. Lembra que eu desenvolvi o método? Exato. E é esse meu método que vai te ajudar a fazer a contagem automaticamente. Tudo fácil de ser controlado, de saber o quanto de carboidrato você está comendo e a porção que você deve comer. Você vai digitar, por exemplo, batata e ali já vai dizer para você quanto de glicose tem aquela porção de batata e qual é a quantidade de batata que você deve comer. E vai ficar salvo. E ele vai diminuindo da sua meta até que chegue o valor total da sua meta e aí não tem como ultrapassar. Olha que maravilha, olha quanta tecnologia, não é verdade? Se você estava com o pensamento que é mais um ano, entra ano e sai ano, e eu estou sempre na mesma, sempre nessa questão de não consigo controlar a glicose, não sei o que comer, estou procurando receita, agora vem a Carla dizer que até o low carb tem carboidrato, o que eu vou fazer? Aqui eu estou te dando uma solução para isso, para essa questão que tanto te agonia, que tanto te deixa angustiada, agoniada. Não é? Olha que maravilha. Se eu fosse diabética, eu ia adorar saber que eu posso comer carboidrato dentro de uma quantidade segura para não desenvolver as complicações do diabetes, mas também não passar tanto perrengue, uma vez que eu tenho que controlar a minha alimentação
todos os dias do ano, sem pausa nas férias, sem pausa nas festas de fim de ano, sem pausa nas festividades que acontecem durante o ano. E aí, se você quiser saber mais sobre esta forma que eu trabalho, eu vou descrever na legenda e vou descrever na legenda também o que você vai receber se entrar para o meu acompanhamento nutricional. Vou deixar descrito na legenda o que você recebe quando entra para o meu acompanhamento nutricional. Vou deixar o valor deste acompanhamento nutricional na legenda e o link para você aderir este acompanhamento nutricional comigo. Então, não perca essa oportunidade que pode começar agora para você ter paz para se alimentar nas festas e também durante o ano. Não deixe de deixar o seu joinha, hein? Se essa informação, se este vídeo fez diferença na sua vida, te trouxe tranquilidade, paz em saber que existe uma forma, sim, segura de se alimentar, sem que a glicose aumente exageradamente 2 horas depois da refeição para não ter picos de glicose, deixa o seu like, deixa o seu joinha, se inscreve aqui no canal, não perca nenhum vídeo ou encaminhe esse vídeo para um amigo que precisa desta informação. Ou quem sabe você até dá de presente. Não seria bacana? Você dar de presente para um diabético, um familiar que está precisando de um acompanhamento nutricional, comer com tranquilidade. Olha que presentão. Pode ser de Natal, de aniversário, ou a data que você definir, ou sem data. Simplesmente por amor, por questão de você querer ajudar, sim, quem precisa. Um beijo grande para vocês, fiquem com Deus, nos vemos no próximo vídeo e mais informações aqui na legenda. Até mais, tchau!